2-0. E vai ser o aniversário, o dia depois do jogo da apertura. 2-0, desculpa. 2-0, 2 gols de Vava. Não, 2-0. Bueno, vamos, quizás eu, então, esse aniversário achou que vai ser um grande momento para a Canarinha, para a sua seleção, a nossa seleção. E estou convencido que não somente a Rússia vai nos oferecer uma cena fantástica para a Copa do Mundo, mas estou convencido que esse aniversário 60 do primeiro jogo do Pelé numa Copa do Mundo vai também ajudar muito os jogadores brasileiros a seleção continuar até o Hexa. Muito obrigado. Mais um gancho que você pode aproveitar lá, Edu. Mais um gancho. Na verdade, nós até, levando em consideração a nossa preparação realmente para a Copa do Mundo, nós estamos amistosos agora em março, né, que faz parte de um planejamento estratégico técnico nosso, e era sempre perguntado, né, internamente, contra quem seria ideal o Brasil jogar antes da Copa do Mundo, quais são os adversários dos amistosos, quem nós iríamos escolher, entre aspas, e nós falamos internamente na CBF, não, queremos jogar com a Alemanha, Itália, Inglaterra, queremos sangrar um pouquinho, fazer os atletas sangrar um pouquinho, e acabamos acertando o jogo contra a Alemanha, na Alemanha, também estratégico nosso, queremos jogar na casa da Alemanha, queremos jogar contra a Alemanha, queremos dar um passo da frente contra um grande adversário, um potente adversário aí que nós vamos ter, e estrategicamente também, que para mim acho que foi uma grande vitória, que eu internamente briguei, conversamos e elaboramos, foi jogar um amistoso na Rússia antes de chegar na Copa do Mundo, na Rússia. Então, já cheirar o ambiente de Copa do Mundo, já ir para um estádio de Copa do Mundo, já confrontar uma seleção também que vai estar numa Copa do Mundo, viver o dia a dia da Rússia também, estrategicamente, foi muito pontual para nós, em termos de realmente 100% de uma preparação. Jogar com uma Rússia na Rússia e jogar com uma Alemanha na Alemanha realmente vai dar para nós uma casca um pouquinho interessante aí para que a gente possa chegar muito bem preparado para a nossa Copa também. E é por isso que o cheiro cada vez aumenta mais, né? O cheiro cada vez aumenta mais. Cadê o Juninho? Vem para cá, Juninho. Vem compor com a gente aqui. Moura, tem mais uma pro... Sim. Enquanto vem o Juninho para cá. Essa memória que o Jerome trouxe para nós me lembrou de uma coisa. Em 94, a Rússia estava no nosso caminho, estava na nossa chave, e nós ganhamos a Copa do Mundo. Eu acho que é um bom sinal. Acho que é um bom sinal aí a gente estar numa Copa do Mundo na Rússia. Eu vou ficar rapidamente de costas para você, só passar a bola para o Juninho, que ele, como atleta também, e como comentarista, como um cara que pensa no futebol, tem muita coisa para acrescentar. Muito obrigado. Eu já posso falar ou não? Primeiro eu quero agradecer o convite e externar a vocês que estar aqui é uma honra. Edu, a seleção pode perder? Claro que pode. Claro que pode. Porque podemos ganhar, podemos perder, claro, podemos empatar. Claro que pode. Mas aí é como ganhar e como perder. Exato, interessante. Aí é um ponto interessante que a gente quer passar cada vez mais quando a gente tem oportunidade. Eu quero ganhar sendo o melhor e passando uma imagem que eu fui melhor de uma maneira limpa, clara, honesta, não precisei dar porrada em ninguém, não precisei de árbitro me ajudando, eu não quero isso. Eu quero ganhar e que o povo brasileiro olhe para a seleção brasileira orgulhoso da minha vitória. Mas também, se um dia eu perder, eu também quero que o povo brasileiro se sinta orgulhoso da seleção brasileira, porque existe formas de perder. Porque se você forma se doando, se dedicando, deixando a sua alma em campo, fazendo o possível, o povo reconhece também. Ele sabe aplaudir. Existem vários jogos que nós acompanhamos, de várias seleções e vários clubes, que times foram eliminados, haja visto o Palmeiras, há pouco tempo atrás, na Libertadores, foi eliminado na sua casa e saiu aplaudido do estádio. Corinthians, na Libertadores, quando saiu do Boca Júnior, perdeu para o Boca Júnior, foi eliminado numa semifinal, saiu aplaudido do campo. A Irlanda do Norte foi eliminada das eliminatórias, saíram aplaudido. Então, essa é a mensagem que nós sempre temos que
tentar enviar ao nosso torcedor. Perder faz parte do jogo, mas formas de perder ou de ganhar que faz a diferença. Eu só queria dizer isso porque eu estou vivendo um mundo do jornalismo e os jornalistas precisam fazer perguntas para que o Edu traga uma coisa que ele não quer contar, né? Que o que ele quer contar, nós sabemos. Justamente por isso, Edu, eu fiz essa pergunta, porque o mundo esportivo que nós vivemos dentro do campo, e agora você vive muito bem fora do campo, ele se esquece que tem o tal do perder. Né? E a forma de perder me parece ser o que tem que ser oferecido para o entendimento de todos. E aí eu só completando rapidamente. Vão 32 seleções que se classificaram com méritos para uma Copa do Mundo. Não é possível que só uma faça um bom trabalho. De 32, não é possível. E sem dúvida, 31 perderão. Exatamente. Por isso que eu fiz a pergunta justamente para trazer para nós. E me permita uma pergunta do ambiente político, Edu. Você acha que em algum momento nós poderemos mudar, se é possível mudar essa tendência de que todos os jogadores brasileiros jogam na Europa? É uma pergunta política, filosófica. Se eles poderão deixar de jogar na Europa e estarem todos aqui no Brasil? Para o lado que nós estamos indo, eu não vejo nada a curto prazo, mas vejo um bom horizonte. Né? Vejo o nosso Campeonato Brasileiro tendo maiores investimentos, vejo internamente na CBF cada vez mais as preocupações de ter um grande Campeonato Brasileiro, uma grande Copa do Brasil, que a Copa do Brasil agora vai se tornar a Copa dos Milhões, né? Que vai ser uma premiação incrível. E quanto mais organizado está, como está se organizando nossos campeonatos, quanto mais recurso tiver entrando dentro dos nossos campeonatos, mais poderio será repassado, mais recurso será repassado aos clubes e, com isso, reverter, obviamente, aos atletas. Então, o que não conseguimos controlar os atletas? O poderio financeiro que os outros países obtêm, isso está claríssimo. E agora, cada vez mais investimento, cada vez melhor organizado o nosso campeonato, cada vez mais charmoso possa virar nosso campeonato, o poderio financeiro entra e você tem agora a chance de segurar cada vez mais os atletas, e sendo que você vê as vendas hoje de atletas começaram a alavancar de novo os valores e as dificuldades, porque os clubes agora têm a sua consciência, né, do valor realmente que nossos atletas cada vez mais valem. O jogador brasileiro é o mais barato do mundo, né? Aí fica fácil. Uma última pergunta, Edu. Eu tenho um perfil de categoria de base. A categoria de base do segmento nosso, do sub-20, sub-17, sub-15, ela terá a mesma metodologia que vocês estão implantando na seleção principal? Me fala alguma coisa sobre isso. 100%, 100%. Obviamente, como eu falei, eu sou jovem ainda de seleção, estou há um ano e meio, entramos num momento complicado, sim, que a seleção brasileira passava, e o foco ficou 100% para a seleção principal, embora eu, quando tinha oportunidade, não, e quando meus momentos que a seleção principal me dá uma folguinha, eu ia para as categorias de base, justamente para organizar todo o processo técnico e administrativo que a seleção principal tem, passar para as categorias de base. Por exemplo, hoje, a categoria sub-20 tem um treinador, a 17 tem um treinador permanente e a 15 vai ter agora um treinador permanente. Preparador físico, vamos ter um preparador físico, não para cada categoria, porque não tem demanda. Agora, se não tem demanda, não tem necessidade, mas um preparador físico também vamos incorporar também dentro do processo das categorias de base. Ou seja, tudo que nós pensamos para a equipe principal, nós vamos aplicar para as equipes de base. Porque um viés um pouquinho diferente que a gente tem que pensar nas categorias de base. Onde está meu maior investimento nas categorias de base? As categorias de base, para que você possa fazer uma convocação limpa, uma convocação com méritos, com critério, eu preciso avaliar todos os campeonatos sub-15, todos os campeonatos sub-17 e todos os campeonatos sub-20, para que você possa fazer uma grande convocação. Só que, se olha o tamanho do nosso Brasil, os campeonatos estão por aí. E eu não tenho ferramenta, como a gente tem na principal, que eu ligo a TV, eu ligo um vídeo, eu puxo um software e me baixa o jogo de quem quer que seja, do atleta que seja. Esses são mais pisar campo mesmo. Onde está meu maior investimento? Meu maior investimento são os observadores técnicos. Não está, talvez, dentro de um processo administrativo, como eu tenho na principal, e eu tenho que dispor desse recurso para que eu possa investir
muito bem nos observadores, para que eles possam estar espalhados por aí, com relatórios, com processo administrativo, para que eles possam passar para nós, e aí sim o treinador, já contratado, que está dentro da CBF, junto com os observadores, fazer uma grande convocação. Então, é assim que nós estamos já cuidando, e com planejamentos e uma série de outros detalhes. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Martorelli a minha presença e dizer, tem uns ex-atletas que podem ser observadores técnicos, tá, Edu? Ok? Tá muito ótimo, obrigado. Tá ótimo. Vale a dica. Eu sinto hoje que a frase aqui, rumo ao Hexa, me parece que está correto. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Martorelli. Valeu, agora eu queria passar a palavra para o Gilberto. Eu sei que os russos... Eu estou aqui, desculpa, eu não estou batendo papo com eles não, tá? Fica tranquilo. Eu estou batendo bola e traduzindo aquilo que vocês estão falando. Claro. Tá? É um bate-bola, é em formato de É, bate-bola. exatamente. Eu sou perna de pau, talvez não em gramados russos, tá? Talvez não. Na verdade, ele fez um comentário a respeito da sua pergunta, por que os brasileiros não necessariamente deverão voltar ao Brasil. Mas a senhora Helena, ela tem uma curiosidade muito grande. Evidentemente que no dia 1º de dezembro vai haver o sorteio, né, lá no Kremlin, e saberemos aonde o Brasil irá jogar. Mas se é possível saber qual a sede, que seria a sede de preferência nossa, se seria Sochi, tá? E o porquê da preferência por Sochi. E outra coisa, um comentário nosso, que eu estou aqui conversando, que eles percebem, já percebiam, mas agora vivendo, principalmente através da presença neste seminário, Martorelli, agradeço aí pela oportunidade. Às vezes um problema como esse me propicia estar aqui sentado com vocês. Falo russo, não sou tradutor. Também, se eu traduzir mal, ninguém vai poder saber o que eu estou falando, né? Então, a minha responsabilidade é grande. Ela já é grande sob diversos aspectos, e sob esse aspecto eu estou, acho que, cumprindo a minha função. Agora, como tradutor, vocês não vão poder saber. Mas é o seguinte, que eles percebem que o futebol, ao contrário da Rússia, se formos jogar, eu me sinto aqui muito à vontade com a minha camisa canarinha, também me sentiria com a camisa russa. Evidentemente que a minha preferência seria pelo nosso time, Brasil, quando estivermos lá. Mas aqui, jogar contra a Rússia, talvez não seja como a Rússia jogar no Brasil contra o Brasil, porque no Brasil é uma religião, eles percebem isso. É quase como se fosse uma religião. Então, quer dizer, a pergunta primeira com relação à Sochi. A segunda, esse questionamento, ele vai dizer o porquê, tá? O Alexander, sobre a questão de não necessariamente, eu vou traduzir, o jogador brasileiro não necessariamente deve voltar ao Brasil, porque ele vai dizer os motivos dele. Sochi e por quê? Se for Sochi, né? Desculpa, eu nem sei. Não, está bem, as coisas, como eu estava falando, está bem sim, encaminhado para que seja em Sochi, e bacana essa pergunta, porque aí eu vou ter uma oportunidade legal de explicar, porque muito é comentado em Copas do Mundo que, a seleção ficou no norte, mas só jogou no sul. A seleção ficou no sul, mas não jogou no centro. A logística foi mal coordenada, a base camp foi mal escolhido. Existe um detalhe importante, que a escolha do base camp, de onde vai estar, ela é antes do sorteio da Copa do Mundo. Então, eu não sei onde eu vou jogar, mas eu tenho que escolher o lugar que eu vou estar. Ou seja, se eu escolhi sul e eu vou jogar no norte, eu não tenho culpa porque o sorteio deu o norte, né? Agora, o que eu tenho que escolher e me preocupar é aquilo que eu vim falando. É uma ótima estrutura de campos de treino, de academia, o que os atletas vão usar, a fisioterapia para pós-pré-treino, para que eles usam muito hoje em dia, um bem-estar, como eu estava falando. Então, Sochi está muito bem encaminhado, porque tem todos esses viés assim, interessantes, sendo que Sochi nós vamos ter bastante jogos de primeira fase, oitavas, até as quartas de finais, tem jogos em Sochi, pode ser, quem sabe, a gente ainda pode vir a jogar próximo da nossa sede. Já traduzi, já estou traduzindo aqui. Com relação à religião, não sei se vocês têm algum comentário. É a sensibilidade deles, talvez, Martorelli, você como nosso anfitrião, presidente, Edu, você que teve também Moraes de Santana 4 vezes, eu entendi, 2 vezes campeão pelo nosso, 4 convocações. A sensibilidade é que existe, Julinho. Existe da parte deles
onde o futebol não seria, a princípio, o primeiro esporte, né? Pelo fanatismo, pela grande predileção, como se fosse quase que uma religião. Se isso é verdadeiro, essa sensibilidade. Eu acho que sim, mas vocês são os experts. Vai, Edu, você que é o nosso. Sim, né? E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que o futebol brasileiro, a gente estava falando, eu vou agora, tive a oportunidade, eu considero que o futebol é um pilar hoje importante dentro da sociedade brasileira. Né? Nós temos a economia, nós temos a educação, nós temos uma séria política, mas eu coloco o futebol como um dos pilares também, que se a gente tratar o futebol de uma maneira que deve ser tratado, ele é uma ferramenta, sim, de educação, ele é uma ferramenta, sim, de socialização, ele é uma ferramenta incrível e diversas para você possa conviver, acompanhar, respeitar, né? E se a gente tratar o futebol como esporte deve ser tratado, realmente é um pilar nosso. E sobre a religião, sobre o carinho que nós temos pelo futebol, é inegável. Tudo que nós vivemos, tudo que nós criamos, a nossa essência, as crianças nascem, ganham uma bola de futebol, né? Hoje em dia até a menina, porque minha filha joga e joga muito. Já dei a bola para ela, falei, vai, filha, aproveita, pega esse... sem dúvida, vai, né? Então, é da nossa cultura, da nossa essência, né? E seja assim que a gente cuide cada vez mais do nosso futebol como esporte. Deixa eu colocar Amém. Deixa eu colocar uma experiência para você passar para os russos, que eu fui abordado um dia a respeito de por que brasileiro gosta tanto de futebol. Fui abordado por um grupo de chineses, isso lá no Botafogo. Eu, como não tinha como responder rapidamente, porque eu fui pego de surpresa, os chineses faziam parte lá da parceria do Botafogo, eu, como não tinha o que dizer rapidamente, eu ainda não era jornalista, era só um ex-atleta, eu peguei uma fotografia minha com... Isso foi quando? Isso, esse ano, há 2 anos atrás, eu fui abordado por um grupo chinês me perguntando, eu trabalhava no Botafogo, aí como eu não tinha o que afirmar, eu peguei uma fotografia minha, de infância, e coloquei. E na fotografia tem a presença do meu pai e do meu irmão, e eu sinalizei para ele, olha, essa fotografia é de 1962, eu tenho de dois, Edu, a 3 anos de idade, eu estou na fotografia, está registrado o ano, e expliquei para o chinês que a presença do meu pai e do meu irmão simbolizava o que era o futebol para nós. Então, a sua colocação perfeita e o amém foi perfeito, porque eu acho que o futebol faz parte da nossa fé. Não sei se faz parte da nossa igreja, mas faz parte da nossa fé. Окей. Вопрос. Хотите делать по поводу вернуться? По поводу почему бразильские футболисты не будут, не должен. Ele vai falar isso durante a exposição dele, tá? Por que que eu não... Seria um prazer se você ficar conosco até o final, mas você fica à vontade. Se você quiser ficar mais... Tô indo para a Rússia, pô. Hã? Tô indo para a Rússia. Eu sei, mas se quiser ficar mais um pouquinho com a gente, vai ser um prazer. Tá. Se a gente te libera. Tá. Você que fica à vontade agora. Presidente, nós não vamos perguntar para o Edu dos potes, dos 4 potes, dos 8 potes, os 4 potes da Copa do Mundo. Você não vai falar da Dinamarca? Se a Dinamarca... Eu agora sou jornalista, a gente tem que perguntar. Se a Dinamarca cair no grupo do Brasil, você não vai falar nada? 2 europeus no sorteio da Copa do Mundo agora, em dezembro. Não, tem Espanha, tem Inglaterra. Não, mas esses não cairão direto com a gente, né? Pode cair? Se cair Brasil, Espanha, Dinamarca e Senegal, tá bom. Mas uma coisa que eu aprendi, desculpa. O que aparecer a gente tem que ganhar. Aí tá certo. Né? Mas aí fica uma discussão interessante técnica. O que seria melhor? Pegar uma Espanha na primeira fase, ou numas quartas, numas oitavas? Mas quando a gente... Né? Aquela história, é possível escolher? Não tem. Não tem, mas se acontecer, por exemplo, a minha preferência, vamos bater papo, jogar conversa fora aqui de aproveitar o momento, vai. Por exemplo, eu gostaria de pegar uma grande seleção na primeira fase. Ótimo. Eu gostaria de pegar uma grande seleção, uma seleção de alto nível na primeira fase. Porque criar músculo, né? Estou correto, professor? Então, qualquer coisa você me fala, mas me fala aqui, não fala para todo mundo. Eu vou ficar sem graça. É que eu gostaria sim, porque faz parte da preparação, faz parte do... Eu prefiro sangrar um pouquinho mais numa primeira fase, porque depois, oitavas, quartas, semi, é um jogo só e Tchau. acabou.
E não tem então, vamos que vamos, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, não sei se você já está encerrando ou não a minha participação. Não, você pode ficar. Pode não. A gente quer que você fique. Então tá bom. É que quando eu estava preparando aqui, veio um recado, o Edu está com Não, porque nós vamos passar para eles também e vamos continuar esse bate-papo. Tá bom. Fica à vontade. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Fica com a gente aí, então.